contagem. Agora tá carregando. Nossa senhora, podia ser mais rápido o negócio, né, gente? Bom, boa noite, bom dia, boa tarde para todos que estão vendo e que verão este vídeo. Para quem não sabe, sou o Nicolas Catalani Zamboni Kikbush, ou se preferir, Grilo Falante. E tem mais alguma coisa que... Espera aí, gente. Esqueci. Sim, claro. Esqueci, faz um tempo que eu não faço, né? Faz algumas semanas que eu tive que parar de fazer, porque ter o celular roubado com todas as coisas que você tinha da universidade na fim de semestre é muito puxado, não é uma coisa divertida, não aconselho, né? Mas enfim, aqui estou eu e no caso para falar, como vocês já sabem, uma live feita no Facebook e no Instagram, que depois será publicada no meu canal do YouTube Papo com Grilo, sobre as divisões da capoeira, né? Porque, para quem não sabe, estes vídeos têm o objetivo de contar a história do Brasil contextualizada dentro da história da capoeira, né? E os primeiros 68 vídeos foram exclusivamente para falar sobre a história do Brasil pura e simples, né? Ignorando todos os eventos que eu não considerei relevantes para contar a história do Brasil contextualizada na história da capoeira, não é a história da capoeira contextualizada na história do Brasil, é o contrário, né? E aí uns 2 vídeos resumindo, mostrando como que cada um dos temos trabalhado em 68 vídeos se encaixam perfeitamente, são necessários para se entender a história da capoeira, né? E nos últimos 4 vídeos falamos sobre finalmente a capoeira em si, né? Bom, no caso, os últimos 4 vídeos foram basicamente sobre o quê? Os primeiros dele, acho que os primeiros 2 dele, talvez, o primeiro deles, o objetivo foi começar de maneira mais direcionada, né, de maneira menos solta, que a gente tinha conversado até então de maneira mais solta, né, sobre a história, sobre as possíveis origens da capoeira, né. E nesse vídeo específico, né, nós conversamos sobre voltados especificamente para falar da origem da capoeira, né, como ela surgiu, quem teria criado, onde surgiu, onde, se você não viu, já te adianto, minha conclusão é que a gente não tem certeza absoluta, que não é possível dizer com certeza absolutamente nada, não é possível nem dizer o que é capoeira, né? Então, assim, você vê que é uma questão muito complicada falar de capoeira, né? Porque não sabe quem criou, quando criou, onde criou, por que criou, como criou, não sabe nem o que é capoeira, né? Que o mestre Pacheco definiu como tudo que a boca come. Eu particularmente não tenho ideia do que isso quer dizer, mas enfim, é tudo que a boca come, né? Boa noite, Jéssica. E aí, no caso, né? Boa noite, Manuel. E aí, no caso, gente, nos outros 2 vídeos, se minha memória não falha, a gente conversou sobre, especificamente, a construção da imagem do capoeirista, né? Que imagem é essa? Como essa imagem surgiu, né? E a conclusão, basicamente, foi que que a imagem do capoeirista foi moldada pela perseguição sofrida tanto por parte da polícia e do governo quanto por parte da imprensa, ou então que a capoeira foi perseguida pela imprensa e pelo governo e pela polícia por causa
da imagem que se tinha do capoeirista, né? Assim, uma coisa assim, é meio paradoxal, né? Dizer qual que surgiu primeiro. Eu particularmente tenho certeza que foi a perseguição da imprensa e da polícia, né? Porque como eu busquei demonstrar nesses dois vídeos, essa imagem é uma imagem que tá muito longe de corresponder à realidade, né, gente? A gente tem sim aqueles capoeiristas brigões que eles saíam, tinham a facada em outros capoeiristas, né? Esses valentões, vários deles assassinos, né? Ladrões, a gente tem, isso é fato. Mas não é a imagem, mas não é todos os capoeiristas que são assim. Só a imagem construída. Boa noite, Helena. Boa noite, Rosilene, né? Só a imagem que foi construída, né? E depois a gente falou da opressão, né? Que a opressão é fundamental para se entender essa imagem que foi construída, né? E também entender a divisão das maltas de capoeira também tá, as práticas das maltas de capoeira estão relacionadas à opressão da capoeira e inclusive como é que era? Vixe, esqueci. Inclusive a história da capoeira. É a tia Rose, bom, né? Eu não sabia que seu nome era Rosilene, não. Na minha cabeça vai ser sempre tia Rose, né? Enfim, toda a história no próprio Bimbi, o próprio Pastinha, né? A prática deles foi muito moldada por causa da opressão da capoeira, né? A prática de muitos capoeiristas vai ser moldada por causa da opressão da capoeira, né? Essa imagem de Valentão é inclusive fruto da opressão, da reação do capoeira em face à opressão que ele sofria, né? Essa opressão é responsável em boa parte pelo grande preconceito que há em relação à capoeira, né? Boa noite, Isis, né? E no último vídeo, né? Esse foi o último vídeo mesmo, né? A gente começou a conversar sobre as divisões da capoeira, né? Porque é aquilo, capoeira é só uma, mas ela é dividida desde o seu início, né? Isso é fato. As capoeiras se dividem desde o princípio dos tempos, né? Pelo menos até onde é relatado, né? E como eu expliquei, né, tem toda uma lógica de nações que eu procuro demonstrar melhor quando a gente começar a falar da questão das maltas e da evolução das maltas, né? Mas que tem muito relacionada a essa questão de divisões de nações, né? Que falando nisso, inclusive eu tenho que alterar o nome do vídeo no YouTube, que tá divisões provinciais, eu tenho que colocar divisões provinciais e entre nações, mas enfim, né? Quando eu terminar aqui coloco, né? E as divisões entre províncias que existiam, né? De maneira muito clara, né? Não apenas em questões estilísticas, né? Como a da capoeira, como a comparação que eu fiz, né? Capoeira carioca e a capoeira baiana, né? Mostrando a ginga, né? O melhor exemplo que se pode ter, porque a ginga baiana é uma coisa completamente diferente da guarda carioca, né? Para quem não sabe o que é ginga, né? Para quem não é capoeirista e não sabe o que é ginga é a base da capoeira. Sabe aquele movimento que quando você tá vendo lá um jogo de capoeira e você jura que estão dançando, né? Que ficam fazendo aquele movimento repetido, indo de um lado para o outro. Então, aquilo não é dança, é a base da capoeira. Aquilo ali inclusive uma estratégia muito inteligente, não apenas para disfarçar como dança, como muitos colocam, né? Mas uma estratégia de luta mesmo, porque a quantidade de possibilidades do que você pode fazer a partir da ginga é muito grande, né? E além disso, você sempre se mantém em movimento também é uma ótima estratégia para diversas coisas, inclusive conseguir evitar um mesmo golpe de diferentes maneiras e
e consequentemente reagir de várias maneiras, né? Além de aquelas coisas de capoeirista, né? Como tem naquela música lá acho que do Tony Vargas, né? Desapareceu no ar, né? Pra quem não sabe, ela mais ou menos. Deixa eu ver se eu lembro como é que ela era direitinho. A roda tava repleta, todo mundo tava lá. Eu no gunga estava alerta, pois meu mestre ia jogar. E quando meu mestre joga, meu coração joga também. Eu vou quando ele vai, e venho quando ele vem. Birimbau tava arretado, o clima tava perfeito, tudo muito organizado, tudo bem, tudo direito. De repente veio um raio, sem aviso do trovão. Engasguei no berimbau, traído pela emoção. Numa fração de segundo, eu vi meu mestre no chão. É que o olhar do aluno é lento pra acompanhar. Meu mestre tinha sumido, desapareceu no ar, reapareceu sorrindo, que é do jeito que ele faz. Eu não lembro o resto da ladainha não, mas enfim, é isso, né? Ou então aquela ali, meu mestre é pequenininho, meu mestre é pequenininho, quando quer fica menor, pode ser seixo miúdo, ou ter o brilho do sol, né? Aí eu não lembro como continua, eu sei que fala em algum momento, né? Quando vem por baixo ele voa e quando vem voando ele abaixa, né? Aí derrama na roda mandinga e quando abre a ginga e fica maior que você, uma coisa assim, um final, né? Não lembro, né? Só ir procurar, acho que é quando meu mestre é pequenininho, acho que também do Tony Vargas, né? Enfim, essa é a ideia da ginga em geral, né? E a guarda, que é a base da capoeira carioca, é uma coisa muito diferente estilisticamente falando e na lógica da defesa em si, né? De posição dos braços, posição das pernas, que é tudo pensado para a defesa, né? A lógica da ginga e da guarda carioca é completamente diferente, né? Enfim. E aí, hoje iremos falar sobre a divisão mais comum da capoeira, né? A divisão que você vê mais claramente na capoeira, que é a divisão entre bairros, né? Eu citei no vídeo passado, né? Que a gente tem lá casos de capoeiras de um bairro lutando lá no Pará, lutando contra outro bairro no Pará, né? A gente tem capoeira da Bahia, os capoeiras da Bahia eram divididos por bairros, né? E os de São Paulo, né? Mais especificamente os de Santos, como a gente, que é o objetivo, que é o que eu vou contar aqui, um caso de Santos, né? Também eram divididos por bairros, né? O caso de Santos é um caso assim bem peculiar, né? É um caso peculiar mesmo, né? Eu não estudei assim, eu não entendi. O caso de Santos é diferente do que eu imagino que seja a origem dos outros casos de divisões de bairros, né? Eu vou falar desses outros casos que eu imagino que fosse mais comum, né? No vídeo em que a gente começar a falar sobre Maltas, né? Sobre as Maltas do Rio de Janeiro, né? Que aí você vê, claro, que a gente vai trabalhar direito como as Maltas surgiram e coisa e tal, e que dá para entender como é que essas divisões de bairro acabaram acontecendo, né? No que eu creio que seja a maior parte dos casos, né?
E que no caso vai a partir do próximo vídeo. A partir do próximo vídeo, dependendo de se eu conseguir terminar esse vídeo hoje, né? Que eu espero que sim, né? Aí a partir do próximo vídeo a gente começa a falar, que a gente vai falar sobre os chafariz, que vocês vão entender a importância dos chafariz para entender as maltas, né? Enfim, esse caso é o caso dos quarteleiros versus os valongueiros, né? Olha só que nomes chiques, né? Quarteleiro e valongueiro. O que acontece, gente? A gente tinha lá a cidade de Santos, né? Ela só teve 7 prisões por capoeira, né? 7 prisões por capoeira registradas, todos na década de 1870. Isso quando foi escrito o trabalho do qual eu me basei para fazer esse vídeo, né? Capoeiras e Valentões da cidade de São Paulo. Talvez hoje já tenha mais, talvez de outras épocas, né? Mas quando foi feito só tinha 7 prisões, todas em 1870, né? E uma possível 8ª prisão de um capoeira, né? Que eu vou falar de cada uma dessas 8 prisões, né? Mas depois. E aí o que acontece? E essas prisões são todas muito provavelmente relacionadas a esse conflito dos quarteleiros e dos valongueiros, porque na cidade de Santos a capoeira não era uma prática proibida, né? Diferentemente de São Paulo, Itu, Sorocaba, alguma Bocaiúva, né, que eram onde a capoeira era proibida, Santos não era proibida e você tem essas prisões por capoeira, né? Na verdade, inclusive, uma delas não é prisão por capoeira, só acrescentou um comentário, né, dizendo que era um capoeira que utilizava faca, né? Enfim, como é que começou esse conflito dos valongueiros com os quarteleiros? Bom, os valongueiros, para início de conversa, eram os moradores do bairro do Valongo, e os quarteleiros eram os moradores do bairro dos quartéis, né? Porque nada como ser criativo. E aí, gente, como é que esse conflito começa? Esse conflito começa, tipo assim, mais ou menos na fundação da cidade de Santos, né? Sobre o qual a gente já conversou. A cidade de Santos é uma cidade portuária, né? Fundada por toda aquela questão do assoreamento dos portos de São Vicente, um monte de desastre seguido, né? E aí foi fundada a cidade de Santos para conseguir escoar as produções de São Paulo, mais especificamente os escravos de São Paulo, né? E aí a gente vai ter a origem então do bairro dos quartéis, que é o bairro mais antigo, né? O núcleo mais velho da cidade. E posteriormente, com a urbanização, coisa e tal, a gente vai ter o desenvolvimento de um segundo núcleo. Esse núcleo vai ser mais novo e vai ser o bairro do Valongo, né? E quem é que estava no bairro do Valongo? Era o núcleo mais novo, né? Numa cidade portuária, quem é que estava? Tava gente rica, de elite, a elite brasileira nojenta, né? De sempre. Mas essa sequer era a elite brasileira nojenta de sempre, era a elite portuguesa, porque é uma cidade portuária, né? Então tinham muitos portugueses lá, coisa e tal. Então quem estava no Valongo eram os portugueses, comerciantes. E quem é que estava nos quartéis? Era a gente pobre, né? Como costuma acontecer nos centros das cidades mais antigos, né? Quem estava nos quartéis era gente pobre. E mais especificamente quem que era? Era pescador, gente que vivia da extração de madeira de manguezal, né? Coisa e tal. Era tudo caboclo, mulato, né? E aí veja bem, aí, dando assim um salto nessa história, né? A gente tem a independência do Brasil. E o que acontece na independência do Brasil, né? Como eu já expliquei para vocês, a gente tem o surgimento de uma baita de uma lusofobia no Brasil, né? Para quem não sabe o que é lusofobia, é xenofobia direcionada especificamente a portugueses, né? Xenofobia, para quem não sabe o que é preconceito preconceito e intolerância contra estrangeiros, é o medo daqueles que são estrangeiros, né? Enfim. E aí a gente tem essa situação: quarteleiros
brasileiros pobres e afrodescendentes, valongueiros, os portugueses, né? Ricos, além de tudo. Não podia ser, não bastava só ser português, ainda tinha que ser rico, né? Então aí a gente tem um início de uma rixa, né? Que iniciou com essa lusofobia e acabou se estendendo para todo mundo que estava morando no Valongo. E em resposta, todo mundo que estava morando nos quartéis virou rival também de todo mundo que estava morando no Valongo, né? E aí começou com uma coisa assim, até que divertida, né? Manda uns versinhos provocando no jornal, né? Umas coisas meio satíricas, né? Ou seja, de sátira e zombaria, né? Assim, umas coisas assim. E que você vê, por exemplo, entre os capoeiras do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Nas cantigas de desafio, as famosas cantigas de desafio da capoeira, né? Então a gente tinha essas aí, né? E aí o negócio foi progredindo. E começou os capoeiristas a se baterem, né? E aí os capoeiristas começaram a se bater, né? Os quartéis batendo nos capoeiras do Valongo, os capoeiras do Valongo batendo nos capoeiras dos quartéis. E aí foi ficando cada vez pior, né? As pessoas começaram a estar procurando qualquer motivo para sair tacando pedra, paulada, batendo com a pá, com a picareta nos outros, né? Tinha inclusive gente que carregava umas espingardas pequenas para, assim que começasse o conflito, poder atirar nos inimigos do bairro deles, né? E aí as coisas foram piorando. A polícia, que tinha visto aquilo no início como uma besteira qualquer que ia acabar uma hora ou outra e que não valia atenção, começou a ver que não era bem assim, que tava na hora de se meter, né? A polícia sempre se metendo, né? Esses policiais, né? Enfim, e aí o que aconteceu, né? Aí a polícia decidiu enviar a cavalaria, aí foi lá a cavalaria cavalgando lá pela noite, porque a maior cavalgando lá pela noite, coisa e tal, e aí bateu nos valongueiros, meteu a surra nos quarteleiros, prendeu todo mundo e pronto, o conflito acabou, gente. Só que não, o que aconteceu foi ainda melhor, olha só. Estavam lá, mandaram lá um piquete da cavalaria, né? Aí eles cavalgando aqui, né? Olhando de tarde, tudo bem, tudo calmo, não estava acontecendo nada. E aí começou a anoitecer, né? E aí deixa eu ver quais aqui que eu tenho anotados os lugares em que a cavalaria enviada pelo governo provincial começou a ouvir os assobios, os hingos, as ordens, né? Porque vocês sabem, assobios o código era... Se viram o vídeo passado, é claro. E também se não viram e pesquisaram por si mesmos, enfim. Os capoeiras, né, especialmente os de Rio de Janeiro e de São Paulo, não sei dos outros lugares, né, eu pelo menos não vi nada dizendo que eles praticavam, mas os do Rio de Janeiro e de São Paulo, né, eles passavam o código assobiando, né, se identificavam por meio de assobios, né. E aí, né, eles estavam lá cavalgando, começaram a ver assim, caiu a noite, começaram a ver os assobios, gente xingando, gente dando ordens, tudo na Rua do Sal, da Penha, no Beco do Consulado, na São Bento e na Calubi, né? E aí então eles saíram cavalgando assim bem rápido pra acabar com aquela palhaçada, e aí de repente, pum! Caíram do cavalo e quando foram ver estavam sendo apedrejados e levando paulada, né? E de repente estavam voltando surrados, desarmados e seu cavalo pro quartel humilhados, né? Porque o que acontece? Os capoeiras tinham preparado uma emboscada para a polícia, né? Prenderam de um lado ao outro da rua um arame, que quando os policiais foram passando da pressa, como estava de noite escuro, né? Bateram aqui o corpo no arame e caíram do cavalo, né? Maravilha, né, gente? Maravilhoso, né? E aí o conflito vai seguindo assim, só até tipo 1860, né? Vocês vejam, o conflito inicia lá pela independência do Brasil, só vai ter trégua, não terminou, vai ter trégua em 1860, né? Que maravilha, né? E por que teve a trégua? Por causa da polícia?
Não, é o melhor de tudo, não foi por causa da polícia, foi por causa do milagre de Santo Antônio. Santo Antônio fez um milagre, coisa e tal, então pararam, né? Olha só, porque é aquilo, né? Como cantou Mestre Barrão, né? Não é qualquer coisa que para a capoeira, não. Como é que ele cantou? Deixa eu ver se eu lembro. Era... o céu trovejou, a terra tremeu, pra vencer capoeira, só Deus, só Deus. O céu trovejou, a terra tremeu, pra vencer capoeira, só Deus, só Deus. Né? Isso aí é um corrido, né? É só 4 versos a estrofe, o coro é desses 4 versos, enfim. Ou seriam 2 versos, agora eu não sei. Enfim, né? Só que nesse caso não foi necessário a Deus especificamente. Foi só Santo Antônio bastou, né? E não é Santo Antônio mesmo. Não é não é sincretismo, não é código para algum, não. É Santo Antônio mesmo, né? O que acontece? Olha só o que aconteceu. Um tal de Francisco Martins dos Santos era o administrador da recebedoria de rendas e também era o ministro da Venerável Ordem de São Francisco da Penitência, que ficava lá no convento de Santo Antônio. E aí um superior dele decidiu vender o terreno do convento e do cemitério público para a Companhia de Estrada de Ferro de Santos Jundiaí, né, que iria construir uma estação de trens. Ele se revoltou, decidiu fazer uma reunião, né, coisa e tal, reuniu todos os companheiros da Irmandade, começou a denunciar essa empresa inglesa, né, aí todo mundo ficou sabendo do discurso dele, e ele enviou um pedido para o próprio imperador para não deixar aquilo acontecer, né. Só que enquanto não vinha a resposta, os ingleses pegaram e mandaram os operários começarem a demolir o convento, né? O imperador ainda não respondeu. E aí os operários, tirando as coisas do convento, né, foram pegar a estátua de Santo Antônio. E olha só o que aconteceu. Eles não conseguiram pegar a estátua de Santo Antônio. Não importou o número de operários, eles não conseguiram mover a estátua. E aí o fato correu assim pela cidade, né? Comoveu todo mundo que era um milagre de Santo Antônio. E o que é a população a população do Valongo fez? Porque esse convento ficava no Valongo. Eles decidiram eles se reuniram com pau, pedra, bengala, espingarda e deram uma só nos operários, né? E dos chefes de serviço, e pronto, venceram eles, né? Impediram a demolição do convento, ficaram vaiando, fazendo assoadas, né? Que é uma coisa interessante também, porque você também tem um registro dessas assoadas lá naquele caso que teve lá no Brás em 1831, que eu comentei no vídeo passado, né, entre os capoeiras paulistas e cariocas, né? Aí talvez fosse uma coisa da capoeira paulista mesmo, né? Enfim. E aí, só que é o seguinte, né? Eles pegaram e derrotaram eles pegaram e deram uma surra nos operários e ainda pegaram e convocaram os valongueiros, os quarteleiros, né? Eles colocaram lá na parede da igreja de matriz um cartaz, né, que dizia o seguinte: quarteleiros, gente brava como nós, querem destruir Santo Antônio. Estrangeiros pretendem pisar as nossas tradições e os nossos brios. Santo Antônio acaba de fazer um milagre. Façamos uma trégua em nossas diferenças. Somos todos santistas, armados de nossas armas e da nossa coragem, marchemos contra os profanadores. Eia, os homens do Valongo vos esperam para o cumprimento de um dever comum, os valongueiros, né? E aí, 30 minutos depois do cartaz ter aparecido, né, os quarteleiros apareceram só com 200 ou 300 pessoas aí, de meninos e adultos, né? E aí os chefes dos valongueiros e dos quarteleiros se abraçaram, né? Se cumprimentaram, né? E aí, ficaram lá,
se recusaram a sair do convento, né? Se alguém chegasse a dar uma surra, e aí a polícia chegou. Não, a polícia não chegou, não. Olha só o que aconteceu. Melhor de tudo, a polícia soube que isso estava acontecendo e ela decidiu que era melhor não se meter. E aí pronto, e aí esse foi o segundo milagre de Santo Antônio. Não apenas ficou impossível dos operários moverem a estátua dele, como conseguiu os quarteleiros e os valongueiros em um prol comum. E aí mais que isso, né? Porque o milagre de Santo Antônio não acaba aí, né? Santo Antônio, porque além de tudo, essa trégua duraria até 1861, né? Porque com o aviso imperial de que garantia a existência da igreja, né? Então a trégua durou um ano, né? E mais que isso, não foi só uma trégua de um ano, não. Foi o seguinte, os valongueiros e os quarteleiros ficaram se revezando para proteger o convento de Santo Antônio, né? E aí pronto, né? Esse foi o milagre de Santo Antônio. E mesmo com o fim da trégua, os conflitos entre valongueiros e quarteleiros só voltariam mesmo em 1874 por razões políticas, né? Que é o seguinte, começaria lá com a morte por varíola do poeta santista Joaquim Xavier da Silveira, que era abolicionista e que desde 1871 estava lá atiçando os abolicionistas que eram justamente do bairro dos Quartéis, né? Aí com a morte dele a gente teria um reinício dos conflitos, né? Mas antes de falar desse retorno dos quarteleiros versus valongueiros, né? Uma coisa interessante que eu esqueci de dizer é o seguinte, que o grupo dos valongueiros, ele estava associado à igreja de Santo Antônio do Valongo, enquanto que o dos quarteleiros estava associado à igreja matriz dos quartéis, né? Isso é perceptível pelo fato de que uma pessoa do Valongo dos conflitos começaram a ficar mais acirrados, não tinha como ir na igreja matriz dos quartéis sem que o negócio terminasse em pancadaria. Assim como uma pessoa dos quartéis não tinha como ir na igreja de Santo Antônio do Valongo sem terminar em pancadaria, né? Isso mostra uma associação com as igrejas, que é inclusive uma coisa que a gente vai ver quando a gente for falar da formação das maltas, né? Mas que eu já estou demonstrando agora. Enfim, os conflitos da década de 1870, né? Vamos começar vendo as prisões, né? Para ficar claramente que se trata realmente, muito provavelmente, de questões políticas, né? Porque, como eu disse, a capoeira não era proibida em Santos, né? Bom, no dia 13 de julho de 1871, às 22 horas, o escravo preto Jafé, de 19 anos, foi preso por capoeira por uma patrulha e solto no dia seguinte, né? Essa questão de solto no dia seguinte, vocês vão ver que vai se repetir bastante, né? Em praticamente todos os casos, exceto em acho que em 2 casos, né? Pelo seguinte fato, né? Infrações leves, tipo capoeira, embriaguez, no procedimento padrão era fazer a prisão e soltar no dia seguinte, né? E que reitera aquela ideia que eu já comentei, né? De que a imagem da capoeira como uma sociedade secreta de assassinos não é válida para todo o Brasil, né? É uma infração leve apenas. E, na verdade, sobre essa questão de infração leve, né? Até curioso porque o escravo Cândido, né? Ele foi preso por andar com uma espingarda fora de hora e foi solto no dia seguinte também, né? Mas enfim. E quem que era o Jafé? O Jafé era escravo do Antônio Nicolau de Sá, que era um comerciante português do Valongo, né? E era um comerciante português renomado, né? Foi presidente lá da Sociedade Portuguesa de Beneficência entre os anos de 1873 e 1877, né? E os outros escravos presos por capoeira, né?
em Santos vão ser justamente escravos considerados legalmente propriedade de pessoas ricas, né? E aí isso pode estar relacionado à questão do tráfico de escravos, né? Ou simplesmente uma questão da divisão mesmo clara de quartéis e Valongo, né? Aí em 21 de setembro de 1873, às 16 horas, o escravo Francisco, de 25 anos, vai ser preso por capoeira por uma patrulha e vai ser solto no dia 23 às 17 horas, né? Ele vai ficar mais tempo na prisão por pedido do senhor dele, José Antônio da Silva Gordo, né? Que era também um cara que devia ser importante na sociedade, visto que a filha dele, Adelaide Bem-vinda da Silva Gordo, casou com Prudente de Moraes, que que ia ser o futuro presidente do Brasil, né? O presidente prudente demais, né? E talvez um dos caras mais sortudos da história da presidência do Brasil, como a gente vai ver, né? Visto a quantidade de tentativas de assassinato direcionadas a ele, né? E aí, esse Francisco devia ser realmente um cara encrenqueiro, por assim dizer, né? Visto que em 9 de fevereiro de 1874 ele foi preso a pedido do senhor, né? E foi solto só um mês depois, né? Bom, um outro caso é o de 21 de dezembro de 1873, né? Às 16 horas, em que o preto liberto Marcelino Ignácio, que estava indo para os 40 anos, né? Junto com os escravizados Zacarias, que era um preto de 30, Luiz, que era um de Corfula de 20, João, que era um de Corfula também de uns 30 anos, né? Se dividiram lá para jogar capoeira e foram pegos por um grupo de praças, né? O Marcelino foi o primeiro a ser preso, né? Foi o único preso na hora, os outros foram presos depois, e aí isso pode ser entendido de várias maneiras, desde a necessidade de se controlar os libertos que estavam em uma quantidade cada vez maior, até pelo fato de ele talvez ser um líder de capoeiras, ser uma simples coincidência, ou ser o mais velho e ter sido por conta disso ter sido que correu menos, né? Enfim, todos eles foram soltos no dia seguinte, exceto o João, que por motivos desconhecidos não foi. E aí a gente tem um caso de 16 de fevereiro de 1874, às 21 horas, do escravo crioulo Domingos, que foi preso por desordem e foi acrescentada a observação capoeira de navalha, né? Além dessas 7 prisões por capoeiras, uma delas estando como observação, capoeira de navalha, né? A gente tem um caso na noite de 23 de julho de 1871, né? Antes desse caso do Marcelino, Zacarias, João e Luiz de 1873, né? Que é de um escravo Luiz, preso por desordem, né? E esse Luiz tem os mesmos traços do Luiz preso lá com Marcelino, Zacarias e companhia, né? Ele tem um senhor homônimo, né? Que no caso foi registrado como senhor dele, o Joaquim Carvalho, enquanto que esse de 73 do Marcelino e companhia foi registrado como do Joaquim José de Carvalho, né? Ou seja, homônimo de mesmo nome, né? O único detalhe é que esse aí ele devia ter bebido da fonte da juventude, né? Porque ele em 71 tinha 30 e em 73 tinha 20, né? Mas isso aí acontece por um motivo, pode ter acontecido por um motivo muito simples, ele realmente ser a mesma pessoa. Não tinha um documento dizendo quantos anos o escravo tinha, então ia no olhômetro, né? Então facilmente você metia 10 anos e tirava 10 anos depois da idade do escravo, né? Era uma coisa fácil de acontecer, né? Bom, e aí, gente, né? O que acontece?
E aí vai ter esses conflitos novamente aí pela década de 70 relacionado então a essas questões abolicionistas, né? E aí a gente vai ter um último conflito que pode ser atribuído à rivalidade valongueiros e quarteleiros, né? Ou pelo menos que tem ligação a eles, né? Que foi o chamado Quebra-Lampiões de 1884, né? Foi uma revolta popular contra a companhia que cuidava dos serviços de bonde, água e luz, né? Que eles se revoltaram e aí saíram quebrando os lampiões e jogando os bondes no mar. Ai, adoro revoltas populares, né? Enfim, né, mais ou menos isso que eu queria contar hoje, né? Esse caso maravilhoso dos quarteleiros e valongueiros de Santos, né? Então, obviamente tinha que ser esse caso, não podia ser um paraense da Bahia, né? Porque como vocês sabem, Santos São Paulo é o canto mais importante do Brasil, né? Porque tem a melhor pizza do mundo, que dá de 7-1 na alemã, quer dizer, na pizza italiana, né? Então tinha que ser esse caso, que há de convir comigo, é um caso espetacular, né? Enfim, por hoje é só. Próxima semana a gente continua começando a contar dos chafarizes, né? Que é uma coisa extremamente interessante e extremamente importante para se entender a origem das maltas, né? Esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube Papo com Grilo dentro de uns 15 minutos. Agradeço a todo mundo que compartilhar, que curtir, que comentar e que for dar visualização lá no meu canal, né? Por hoje é só, então até a próxima semana.